Graça e paz, irmãos. É uma alegria e um prazer, novamente, de compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. E o versículo da Bíblia que eu gostaria de trazer uma pequena meditação está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E a pergunta que eu faço é: por que eu não devo me envergonhar do Evangelho? Essa pergunta eu preciso fazer e você. E Paulo então responde essa pergunta, simples, porque o Evangelho é o poder de Deus. E a segunda pergunta que eu faço: o que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Sua origem vem do grego evangelion. E eu posso afirmar que existe só uma única boa nova, uma única notícia boa. E essas são as boas novas do Evangelho da salvação. O Evangelho trata do que Deus fez por nós por intermédio de Jesus. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas pelo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o Evangelho. E Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra poder no grego, ela tem um significado que diz que essa palavra no original grego significa dunamis. De lá então vem a palavra dinamite. E todos nós acompanhamos essa explosão grande que houve lá no Líbano. Essa semana passada. Nos mostra, dá uma pequena amostra o que é esse poder do dinamite. Não era dinamite, era um outro produto. Mas imagina se essa explosão fosse causada por dinamite. O estrago com certeza seria maior. A palavra de Deus é poderosa e a Bíblia nos diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o Evangelho é o poder irresistível. Trata-se de uma força incomparável e impactante, uma verdadeira expressão do poder do Deus Todo-Poderoso. E esse poder, então, entra no coração humano e transforma pecadores em filhos de Deus. Eu gostaria, então, de relatar aqui um pequeno testemunho, mostrando o poder do Evangelho para a salvação. Um homem chamado Walid Shorbach era um terrorista. Então, um exemplo de como a palavra de Deus transforma vidas. Ele era um palestino, nascido em Belém, que odiava os judeus desde o berço. Seu objetivo principal na vida era matar judeus e morrer como mártir por Alá. Em meados dos anos de 1970, ele se tornou ativo na Organização para a Libertação da Palestina. E estava então fazendo tudo o que podia para ajudar a atingir o seu objetivo na vida, inclusive realizando ataques terroristas em Israel. Walid mudou-se então para os Estados Unidos para cursar uma faculdade. E ao mesmo tempo em que levantava ajuda financeira para a OLP. Em 1993, ele se casou com uma cristã. Eu queria convertê-la ao islamismo, disse ele à BBC News. Falei-lhe que os judeus haviam corrompido a Bíblia. Então ela pediu-lhe que provasse. Então ele comprou uma Bíblia. Durante 6 meses estudou intensamente a Bíblia de capa a capa e descobriu a verdade.
Renunciou então ao terrorismo, arrependeu-se de seus pecados, entregou a sua vida a Jesus Cristo e tornou-se uma nova criatura. Tudo porque ele leu a palavra de Deus com um coração sincero, que queria saber a verdade. Por isso então Paulo coloca essa afirmação tão forte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E eu gostaria que você e eu possamos crer nesse evangelho, que é o poder de Deus. E nós somos privilegiados, fazemos parte de uma missão que são os Gideões Internacionais. Temos o privilégio de distribuir essa palavra de Deus. E essa palavra de Deus já tem atingido 201 países. E em todos os lugares essa palavra tem transformado vidas. E por isso nós precisamos nos animar cada vez mais a levar essa palavra, distribuir essa palavra onde estivermos, testemunhando e falando e pregando essa palavra. Então nós somos privilegiados para sermos instrumentos na mão de Deus, para levar essas boas novas de salvação a todos aqueles que ainda não conhecem e precisam conhecer essas boas novas da salvação, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, que Deus te abençoe, que continue firme nessa missão, que é um privilégio de levar essa mensagem, as boas novas, a todos aqueles que ainda precisam ouvir e conhecer, para serem salvas por meio de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.